Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Mais Direito, o seu programa habitual de terça-feira com Carolina Coutinho, que já está aqui connosco hoje do outro lado do ecrã para cumprirmos todas as normas de prevenção para a Covid-19. Boa noite, Carolina, como estás? Olá Rita, tudo bem contigo também? Tudo bem, desta vez o desafio e o tema do programa surgiu-nos então através do e-mail, o maisdireito@novumcanal.pt, e parece então que hoje as dúvidas são acerca de avais pessoais. Carolina, o que é isto? Avais pessoais, ou melhor, avalistas pessoais? Ora bem, os avais surgem quando? Normalmente quando há uma contração de um crédito, não é? De um financiamento, e sejam instituições bancárias, seja a pessoa que forneceu esse crédito, à partida vai pedir uma garantia suplementar, para além da pessoa que está a contrair o empréstimo, vai pedir uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa, depende dos casos e dos valores que estivermos aqui a falar dos empréstimos, como uma forma de garantia suplementar. Portanto, há um segundo ou terceiro ou quarto responsável pelo pagamento do valor que vai ser emprestado. No fundo é isso. Eu, por exemplo, o termo mais comum que eu me lembro, por acaso não conhecia o termo aval, mas é um fiador, é o mesmo? Não é bem a mesma coisa, é semelhante, o objetivo é, digamos, quase o mesmo, mas existem algumas particularidades em termos de distinção entre fiança e aval, porque, pronto, juridicamente falando, e se calhar aqui não faz sentido, até porque se torna, se calhar perde o efeito útil, mas existem algumas diferenças entre a fiança e o aval. Ainda assim, no fundo, não deixam de ser ambos uma garantia suplementar num empréstimo que é contraído. No fundo, é isso. Muito bem, por exemplo, num crédito de habitação, pode então acontecer, eu peço um crédito de habitação, não tenho o conforto, entre aspas, de uma saúde económica disponível e tenho a ajuda, por exemplo, da Carolina, que seria então a minha avalista para, em caso de necessidade, prontificar-se a fazer o pagamento, é isso? Nos créditos à habitação é muito comum, normalmente as instituições bancárias pedirem segundas pessoas, terceiras pessoas, para juntamente com o mutuário principal, aquele que pede o empréstimo junto do banco, haver então aqui um outro responsável juntamente com ele pelo pagamento desses valores. O que é que sucede? No caso da fiança, por exemplo, nos créditos à habitação, é muito comum no nosso país eu contrair um empréstimo e o banco pedir, por exemplo, que os meus pais sejam meus fiadores para a casa que eu vou adquirir. No caso do aval, e era a tal diferença que eu não queria entrar muito, mas no caso do aval estamos a falar de um título de crédito, ou seja, para além da fiança, o banco pode exigir que seja entregue uma livrança como garantia do empréstimo, e essa livrança vai ser assinada por mim enquanto subscritora e por uma outra pessoa que vai ser o avalista. E aí sim nós falamos, por exemplo, no caso de um avalista, no caso das livranças, no caso das letras, enfim, aí Exato. estamos perante cenários de avais. Em empresas também pode acontecer isto, ser necessário um aval. Muitas vezes, normalmente, as empresas tentam o financiamento junto da banca e depois, por norma, os sócios dessas mesmas empresas vão ter que, a título particular, a título singular, prestar o aval à própria empresa para, no fundo, juntamente com a empresa, serem responsáveis pelo pagamento da eventual dívida que possa vir a surgir. Se por algum motivo o valor que foi emprestado não vier a ser pago, hum, o avalista ou o fiador vão ser responsáveis pelo pagamento desse montante, juntamente com aquele que pediu o empréstimo junto da banca, por exemplo. Carolina, pegando neste exemplo de empresas e de sociedades, quem é que pode ser um analista? Um sócio pode ser, o outro não. Portanto, quem é que pode de facto ser um avalista? À partida, qualquer pessoa poderá ser avalista. Naturalmente que o importante aqui para quem concede o empréstimo é que essa pessoa que vai prestar o aval seja uma pessoa portanto, que não esteja reconhecida a nível de Banco de Portugal por dívidas,
tenha uma margem de que não tenha endividamento por sinal, enfim, uma pessoa com uma saúde financeira viável, com um volume de rendimentos também que possa garantir que no caso do primeiro que contrai o empréstimo falhe, este garante vem aqui para substituir um bocadinho e ajudar no pagamento desse valor. Portanto, é importante que seja uma pessoa com capacidade financeira para liquidar o valor que vai ser emprestado. Exato, porque tem sempre então acrescentada esta dívida e esta responsabilidade. Existe sempre uma responsabilidade por parte do aval que é chamado para pagar, é isso? Em último caso é sempre o avalista. É importante que a pessoa que vai prestar o seu aval, tenha consciência de que é igualmente responsável pela dívida juntamente com o devedor principal. Portanto, no caso de uma empresa, no caso da empresa não conseguir pagar o empréstimo que contraiu, o avalista vai ser chamado, seja inicialmente a título extrajudicial, seja depois eventualmente já em tribunal, no caso de ter que o pagamento ter de ser coercivo, não é? Portanto, vai ser chamado a responder juntamente com o devedor principal. É importante que a pessoa tenha essa consciência, que vai ser responsável pelo pagamento dessa dívida, não é? Desse valor que está em dívida. Há sempre estas, então, consequências em termos legais. Além deste pagamento, há mais alguma consequência legal? O devedor principal, e pegando no exemplo de há pouco, num crédito que eu pedisse e a Carolina fosse, por exemplo, a minha avalista, se eu falhasse esse crédito, eu não tinha qualquer responsabilidade, a Carolina pagava e eu não tinha qualquer compromisso legal, seria isso? Ora bem, a Rita teria sempre algum compromisso. O que se põe aqui é se a Rita teria forma de pagar ou não. Se a Rita tiver forma de pagar, à partida eu não terei qualquer problema. Agora, a partir do momento em que a Rita, por algum motivo, seja ele qual for, não tiver como fazer face a essa despesa, eu vou ser chamada a intervir. E aí no fundo, vão atuar sobre os meus próprios bens, sobre o meu próprio património, para fazer face à dívida da Rita, que não deixa de ser a minha dívida a partir do momento em que eu assinei e coloquei lá o meu nome, não é? Portanto, no fundo, essa dívida também passa a ser minha a partir dessa data. E, portanto, eu sou tão responsável pelo pagamento quanto a Rita é. E no caso de a Rita não ter para pagar, vou ter que ser eu a assumir esse mesmo pagamento. Após a Carolina assumir, o devedor principal passa a ficar sem responsabilidades depois do avalista fazer, então, assumir o pagamento? O devedor principal nunca deixa de ter a responsabilidade, não é? Agora, se o devedor principal não tem bens, não tem como pagar, no fundo, o credor, a pessoa que tem a receber esse valor, também não tem grande coisa a fazer em relação a esse devedor principal, portanto, vai socorrer-se do outro garante, do avalista ou do fiador, Sim. para que essa dívida seja paga. Agora, podemos sempre ver aqui uma outra situação. Imaginemos que a Rita neste momento não tem património, mas que sai o Euromilhões e de repente tem uma mega fortuna, mas eu já paguei a sua dívida e eu tenho o direito de ir junto de si e exigir que esse valor me seja reembolsado. Mas pronto, estamos aqui a falar de situações que podem ou não ocorrer, não é? Por norma, isso não ocorre. A partir do momento em que a Rita não teve para pagar e eu também não, ou eu já paguei, pronto, o assunto fica por aí, não é? Então não há mais consequências, digamos, em termos legais. Não, assim, a não ser que estejamos a falar de um montante e entremos aqui em fraudes fiscais e no direito criminal, mas não é aqui o caso, estamos a falar de valores em que não há propriamente direito penal envolvido, portanto aqui é mesmo uma questão de honra, não é? De pagar aquilo que efetivamente é devido e tem de ser. Exatamente. Estes avalistas, os avais pessoais, em suma, em jeito de conclusão, para que é que servem? No fundo, é uma garantia suplementar para aquele que concede o empréstimo, que faz
por exemplo, imaginemos um crédito automóvel, não é? Sim. A Rita vai comprar um carro, é exigido um fiador ou que seja entregue uma livrança com um aval. No fundo, é para a instituição bancária ou a financeira que lhe concede esse valor, tem uma garantia acrescida de que poderá ser paga caso, por algum motivo, a Rita falhe. No fundo, é isso. Em caso de insolvência, como falamos no programa anterior, no nosso segundo programa Mais Direito, como é que se pode proceder então em caso de avais pessoais, em caso de insolvência de ambas as partes? Ou então, eu gosto muito de dar exemplos, Carolina, ou então se for real, ou por exemplo, insolvência do aval, o que é que acontece? É assim, se estivermos a falar da insolvência do avalista, o que vai acontecer é que a pessoa ou a entidade que concedeu o empréstimo tem o direito de ir reclamar créditos, como nós falávamos no programa anterior, esta ferramenta que existe de eu ir reclamar crédito e dizer, atenção, esta pessoa deve-me X. Agora, em bom rigor, ah, se o devedor principal, aquele que efetivamente contraiu o empréstimo em primeiro lugar, continua a cumprir, continua a pagar e não há incumprimento, não há motivo para, na insolvência do avalista, irem lá reclamar esse valor, o pagamento desse valor. Diferente é o caso em que o devedor principal, esse sim é declarado insolvente, seja por que motivo for, seja porque o Sim. próprio se apresentou à insolvência, seja porque alguém requereu a insolvência dele. Aí sim, se o devedor principal entrou em incumprimento nos seus créditos, os avalistas têm de terem atenção que podem ser executados para, caso não tenham feito pagamento voluntário, não é? Podem ser executados para pagar essa dívida, porque no fundo, a partir do momento em que o devedor principal é declarado insolvente, a responsabilidade do avalista não desaparece, pelo contrário, aqueles a quem o dinheiro é devido têm o direito de ir sobre o avalista e dizer atenção, pese embora a pessoa que contraiu o empréstimo em primeiro lugar junto de mim tenha sido declarada insolvência, eu tenho o direito de receber de si o valor deste crédito, ou deste empréstimo, do que for. Portanto, em caso do avalista proceder ao pagamento, o devedor principal, e neste caso estamos sempre a falar de mim como devedor, fica sem a dívida. Sim, a partir do momento em que a dívida é paga, a dívida para a Rita desapareceria, deixaria de existir. O Certo. avalista acaba por estar sempre numa posição um pouco desconfortável. É importante ter Não tem consciência. nenhum benefício, digamos. Não tem propriamente. Normalmente os avais e as fianças são prestadas mesmo. Vê-se muito em situações de relações familiares ou então empresariais, porque no fundo quem presta essa garantia, essa fiança, esse aval, tem que ter consciência de que eventualmente vai ser chamado para pagar esse valor, mas não vai receber nada em troca, porque o carro não é para ele, a casa não é para ele, sei lá, o dinheiro que foi pedido inicialmente também e não foi para ele que foi para a conta da empresa. Todos os cenários que possam surgir, não é? Porque são inúmeros. hum, É importante o garante ter essa consciência de que, no fundo, é mesmo algo que está a fazer por alguém em quem tem confiança ou por uma empresa pela qual é responsável, porque é uma responsabilidade grande, não é? Porque caso as coisas não corram bem, vai ser chamado para responder, para pagar e com bens próprios, não é? Com património pessoal. Exato. E há alguma garantia para o avalista, caso o devedor principal não cumpra, em termos legais, previsto para depois o devedor principal pagar ao avalista? Ou isso seria mesmo tudo informalmente? Não, é assim, naturalmente que depois nas relações pessoais entre o devedor principal e o garante, é possível, naturalmente, o garante reclamar o valor que teve que pagar junto do devedor principal. Agora, tudo isto são situações muito melindrosas e muito difíceis, não é? Que depois é preciso se houver aqui valores morais, o devedor principal sabe que, em bom rigor, recebeu
uma garantia de uma terceira pessoa para seu benefício e, portanto, se tem dinheiro, à partida dirigir-se junto a essa pessoa e dizer, olha, está aqui o valor que tiveste que avançar porque eu naquele momento não tinha. Mas nós sabemos que muitas vezes isso não acontece e, portanto, depois tem que se recorrer mesmo aos meios judiciais para fazer prova e tentar então reaver o dinheiro que o avalista ou o fiador tiveram que avançar em nome do devedor principal. É muito comum que isso aconteça? Infelizmente. Bastante. Daí também a pertinência do tema de hoje. Sim, até porque, pronto, infelizmente, como nós sabemos, a situação social e económica do nosso país e do mundo é bastante grave e nós sabemos que principalmente os negócios e a economia estão cada vez mais complicados por causa das restrições em termos de horários de funcionamento e tudo mais. E pese embora já aqui uma folga em termos das moratórias que já falamos em programas anteriores e que neste momento esses pagamentos estejam suspensos, esses pagamentos vão voltar, não é? As empresas vão ter que voltar a pagar, as pessoas vão ter que voltar a pagar prestações e, portanto, não havendo valor para fazer face a esses empréstimos, os avalistas e os fiadores acabam por ficar um pouco em xeque, não é? Porque vão ser chamados também para responder e para pagar os montantes em dívida. Isso também era o que eu te iria questionar, mas também acabaste por responder. Mais uma vez voltamos às moratórias e neste caso protege tanto o devedor principal como o avalista, certo? Desculpa que eu agora não... O devedor, as moratórias que temos vindo a falar acabam por proteger não só o avalista, o devedor principal, como também o avalista. Certo. Sim, neste momento sim, porque estando os pagamentos suspensos, ou pelo menos quanto a determinados montantes, acabam por aproveitar a ambos. Agora, quando for necessário efetuar esses mesmos pagamentos, também ambos terão de ser chamados a intervir, não é? Exato. Muito obrigada, Carolina. Não sei se tens alguma informação a acrescentar. Eu acho que respondemos à dúvida que nos chegou por e-mail. Dedicamos um programa, então, a esta dúvida. Não sei se tens algo mais a acrescentar. Não sei se tens muito conhecimento de que estes casos de avalistas estejam a aumentar, mas eu espero que tudo corra pelo melhor em termos económicos no futuro. Vamos ver, a situação é complicada, infelizmente a situação é complicada porque aquilo que nós temos visto e as restrições em termos de horários para exercício da atividade económica, os recolhimentos obrigatórios, enfim, tudo isso tem repercussões muito grandes no dia a dia, não é? E, portanto, vamos ver como é que tudo vai correr. Mas temos aqui esta segurança de que um advogado pode sempre ajudar a esclarecer. Nós estamos aqui apenas a informar e depois sim os nossos telespectadores, em caso de necessidade, devem sempre consultar um advogado, certo? Naturalmente, isso é muito importante porque, como temos vindo a dizer, cada caso é um caso, existem particularidades em cada uma das situações e, portanto, nada como um aconselhamento próximo e apropriado para que a pessoa tenha realmente um bom desempenho e veja respeitado e defendido o seu direito, não é? Sim, e acaba por ser também um aconselhamento personalizado e de acordo, nós falamos aqui em exemplos e em factos, informações gerais, mas depois depende sempre neste caso da saúde financeira e económica de cada um. Carolina, muito obrigada. Ficamos então aqui pelo terceiro programa Mais Direito. Hoje falamos então de avais pessoais que esperemos, eu pelo menos, agora que fiquei esclarecida, acho que nunca quero ser uma avalista, mas quem é devedora principal acaba por ter sempre benefício. Muito obrigada, Carolina. Então, Carolina Coutinho, no seu programa Mais Direito, advogada, e podem sempre tirar dúvidas, esclarecer através do e-mail maisdireito@novumcanal.pt. Eu desejo-lhe uma boa noite e continuo a acompanhar em todas as plataformas o Novum Canal, seja em novumcanal.pt, no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Obrigada.
Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.